Olá, meus amigos. Bom, hoje vamos falar sobre um tema que está confuso pra caramba no novo código. Tem gerado muita discussão, muita dúvida, que é a tal da tutela provisória. São várias categorias, né? Tutela de evidência, tutela de urgência, cautelar, em caráter antecedente. É um caos e onde entra a estabilização nesse meio. Vamos tentar simplificar um pouquinho, né? E para tentar simplificar um pouquinho, vamos primeiro falar sobre as espécies, né, da tutela provisória. E pensando nisso, pensando como que eu ia, enfim, separar essas categorias, tentar colocar um pouco de ordem nessa confusão, fiz um esqueminha aqui. Vamos ver se isso aqui ajuda vocês. Isso aqui é um esquema básico sobre as modalidades de tutelas provisórias. Vocês vejam que tem aqui uma primeira classificação, né? Tutelas de urgência e tutelas de evidência. O que são essas, né? As tutelas de urgência, vamos lá, é aquilo que a gente conhecia, né, como tutelas provisórias que exigem uma situação de risco iminente, né, o tal periculo in mora. Então, para essas tutelas de urgência, que já são conhecidas há muito tempo, nós temos aí a exigência do fumus boniuris, né, para demonstrar a plausibilidade, né, do direito que está sendo alegado, e o periculo in mora, ou seja, por que eu preciso ter uma tutela provisória logo? Qual o dano que eu vou sofrer se eu tiver que esperar até o final do processo para ter essa tutela? Então, isso é a tutela de urgência. E aí temos uma categoria, uma outra categoria do lado aqui, né, que está aqui, tutela da evidência. Essa tutela, ela não é nova exatamente, mas ela ganha esse nome no novo código. E o que é a tutela da evidência? É aquela tutela que é também provisória, ou seja, não é um juízo definitivo, ainda é um juízo ali de cognição sumária, pela aparência. Só que aqui eu não tenho um simples fumus boniuris, eu tenho um fumus boniuris forte, fortíssimo, assim. Não é certeza que eu tenha razão, mas é muito provável que eu tenha razão. E para essas situações, o código diz, olha, para essas situações, como é muito provável que a parte tenha razão, ela vai ter direito à tutela provisória, mesmo que não demonstre o periculo in mora. Então, isso é a tutela de evidência, e aí, enfim, a tutela de evidência ela aparece aqui e ali em outros artigos, mas as principais hipóteses estão lá no artigo 311. Então, a título de exemplo, se eu tiver alegações, né, amparadas em documentos somadas com um precedente ali num recurso repetitivo, num incidente de resolução de demandas repetitivas que dê amparo à minha tese jurídica, a chance é muito alta de que, ao final do processo, eu tenha razão. Então, por conta disso, o código ele prevê, ele permite que o juiz ele conceda aí a tutela provisória, mesmo sem a demonstração do periculo in mora. Mas a gente voltando a esse esquema, a gente vê ainda que tem uma subclassificação aqui na tutela de urgência, né? Tutela antecipada aqui desse lado e aqui desse lado a tutela cautelar. Uma satisfativa, a outra conservativa. E qual é a diferença de uma para outra? Ambas exigem periculo in mora, mas é justamente a espécie de tutela que diferencia uma da outra. E aí eu costumo trazer um exemplo, enfim, bobo, mas que dá uma boa ideia. Vamos supor que eu esteja brigando com você, aí que está aí do outro lado, por um pedaço de bife. Esse exemplo os alunos adoram. E aí estamos brigando lá pelo pedaço de bife, e aí, em um determinado momento, né, o processo demora algum tempo, eu chego para o juiz e falo, olha, precisa tomar uma providência, uma tutela provisória, senão esse bife pelo qual a gente está brigando vai apodrecer até o final do processo. Então, senhor juiz, eu não quero pegar esse bife, eu não quero me satisfazer, eu quero apenas conservá-lo. Senhor juiz, eu quero que esse bife seja colocado no freezer até o fim do processo. Isso é uma tutela cautelar, só conserva o bife. Agora, de outro lado, se eu digo, senhor juiz,
eu vou morrer de fome. Eu não posso esperar. Se eu esperar até o fim do processo, eu vou morrer e aí não tenho mais interesse em bife nenhum. Então eu quero pelo menos um pedaço desse bife. Nessa situação, veja, eu vou ter um caráter satisfativo, eu vou ter acesso, né, a esse bife, a esse bem da vida, né, como a gente costuma dizer no processo. Então, nessa situação, como eu quero um pedaço desse bife, isso é uma tutela antecipada ou dita satisfativa. Então, é aquilo, né? Se o periculum in mora é o perecimento do bem pelo qual estamos brigando, eu quero só conservá-lo, tutela cautelar. Se o periculum in mora diz respeito à própria situação da parte, né? Então, nesse caso, temos uma tutela antecipada, uma tutela satisfativa. Então, daí voltamos a essa classificação, né? São duas subespécies dentro da tutela de urgência. É claro que, na prática, muitas situações são de difícil distinção entre tutela antecipada e tutela cautelar. Por exemplo, sustação de protesto. É cautelar, é antecipada, sempre há essa discussão. E daí surgiu a noção de fungibilidade, né? Mas isso fica para uma próxima oportunidade, esse é apenas um esquema geral, espero que isso tenha servido aí para dar uma luz melhor sobre esses nomes. Depois a gente vai falar sobre a tutela em caráter antecedente, em caráter incidente. Isso é uma outra classificação, vamos ficar por enquanto com essa daqui, um passo de cada vez. Então, ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.